Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante sobre um conteúdo da prova do concurso da EAOAR para ser engenheiro da Força Aérea Brasileira. Deve saber que metade da prova são de assuntos específicos da sua engenharia e essa aula é um desses assuntos. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça aqui no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. E dá uma olhada depois no primeiro link da descrição desse vídeo que a gente deixou um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Nesse material tem provas anteriores, um cronograma de estudos que vai te ajudar muito na preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Então, pessoal, bem-vindos ao curso, mais uma vez aí de circuitos eletrônicos, diodos semicondutores e aplicações, tá? Nesse momento eu espero que os senhores já tenham visto a aula de amplificador operacional, depois a aula da junção PN, e agora a gente vai entrar no primeiro componente aí, bicamada, né, camada PN, que é o diodo e suas aplicações. A gente vai seguir o seguinte sumário, tá? Vou destacar aqui sempre o diodo ideal, o diodo real, tá? Polarização direta e reversa, o modelo exponencial, tá? Adequado para projetos, diodo Zener, a reta de carga, circuitos com diodo, tá? Vou destacar esses pontos para a gente ter um pouco mais de atenção. Tá? Pega um copo d'água, tenta assistir no computador essa videoaula, no ambiente silencioso, tá? Espero que os senhores aproveitem bastante a aula. Então, pessoal, mais uma vez, se eu pudesse pedir aqui para o Papai Noel constrói um diodo, eu ia querer isso aqui, ó. Eu ia querer que ele, independente da tensão negativa, que a corrente fosse zero. E quando eu tivesse a tensão positiva, que ele conduzisse qualquer corrente sem nenhuma queda de tensão nele. É isso que eu ia querer. O que é isso? É uma chave. Então, quando a chave está aberta, a corrente passa e não tem queda de tensão. Quando a chave está fechada, a corrente passa e não tem queda de tensão. Quando a chave está aberta, a corrente não passa e a tensão está toda em cima dele. Tá? É isso que eu gostaria. Na prática, o diodo é implementado através de uma junção PN. Tá? É uma ótima implementação. Por quê? Tá? Na polarização direta, a corrente, a tensão é pequena, tá? Em cima dele, 0,7 volts, a barreira de potencial ali. Tá? E a corrente de saturação reversa, na região reversa, é muito pequena, tá? É só por causa dos portadores minoritários ali, na ordem de picofarad. Isso é praticamente zero. Então não é o ideal, mas é uma implementação com uma solução de compromisso muito boa. Eu trouxe aqui logo de cara assim o diodo ideal, para a gente discutir ele de uma vez. O que acontece? Eu não consigo que na região de polarização reversa, que é essa aqui, ó, tá? Que ele não conduza nenhuma corrente. Ele vai conduzir alguma corrente. Que corrente é essa? Nossa corrente de saturação. Não consigo isso. Tá? Quando essa tensão aqui, ó, à medida que a tensão negativa vai aumentando de módulo, o diodo, quando bate aqui em VZK, né, ele passa a conduzir. Essa é a região de ruptura reversa que não danifica o diodo. Tá? Isso vai ser explorado no diodo Zener. Então, se minha tensão negativa crescer muito, o diodo vai conduzir sim. Tá? Eu também não consigo que o diodo, na região de polarização direta, que ele conduza acima de 0 volts. Também não consigo isso. Eu consigo que ele passe a conduzir ali praticamente depois de 0,7. Um pouquinho antes, né? Mas a gente usa 0,7 como um valor padrão. Tá? Se você olhar o gráfico anterior, né, é diferente, mas ainda é muito bom. Tá?
Então a região, esse gráfico define 3 regiões. Região de polarização direta, onde a tensão é maior do que zero, é essa aqui, ó. Região de polarização reversa, onde a tensão é menor do que zero, tá entre 0 e VZK na verdade, tá? E a região de ruptura, que é menor que VZK, tá? Eu acho que eu não comentei, não sei se vou comentar aqui para frente, mas aqui é o anodo, aqui é o cátodo. A corrente que passa nele é ID, a queda de tensão em cima dele é VD, que é mais ou menos 0,7. Então, na região de polarização direta, se eu olhar aquela curva ali, que começa em 0,5, né, e 0,7 está conduzido, aquilo ali é uma exponencial. Então por inspeção do gráfico, eu modelo essa expressão aqui, ó, que é a corrente no diodo, é a corrente de saturação vezes a exponencial da tensão sobre o diodo menos a tensão térmica, tá? Que vem lá da relação de Einstein, que é 25,9 mV, tá? Se eu pegar essa fórmula aqui, ó, aplicar logaritmo neperiano nela, eu vou chegar nessa aqui. Então, essa aqui, ó, é a relação tensão-corrente no diodo, tá? Não é difícil de gravar, né? VD igual a VT, Ln da corrente do diodo sobre a corrente de saturação. Por isso que eu falei que é por volta de 0,7. Você vê que vai ser diferente, é uma função VD. Só que é Ln, né? Então não vai variar tanto assim, tá? Mas não é 0,7 cravado. Mas, cara, para análise é mais que o suficiente. Para projeto, aí realmente são adequadas os modelos exponenciais. Tá? Então, na região de polarização reversa, que é a região que a tensão em cima do diodo está entre VZK e zero, a corrente máxima é aproximadamente a corrente de saturação. Tá? Não vai passar desse valor. Por isso que é aproximadamente. Na verdade, não passa desse valor, né? Mas, como ela já é muito pequena, dá para usar ela sem nenhum problema, tá? Essa corrente está na ordem lá de picofarad, tá ok? A região de ruptura reversa, tá? Nessa região, a tensão em módulo é maior que VZK, né? Em valores absolutos é menor que VZK. O V se deve a Zener, né? Então, se o diodo passa a conduzir para valores negativos de tensão, tá? Ele passa a conduzir, tá? Mesmo, já não está reversamente polarizado, está na região de ruptura, tá? Então, é um circuito que, independente da corrente que passa, ele vai manter aquela tensão VZK. Isso é bacana para ser explorado como um regulador de tensão. É só eu fazer um diodo que foi feito para trabalhar nessa região, né, que eu posso escolher esse valor, que é o diodo Zener, e eu polarizo ele reversamente. E aí eu tenho um regulador de tensão super fiel, tá? Então tá aí o princípio do diodo Zener. O modelo exponencial a gente já comentou, né? ID é aproximadamente esse daqui. Na verdade tem o menos 1 ali, por isso que é aproximadamente. Mas assim, a corrente de saturação, ela vem do datasheet, né? É só ler o datasheet daquele diodo que você comprou e você consegue modelar nesse modelo aqui, que é o ideal para projetos, tá? Adequado a projetos, tá bom? O diodo ele tem 3 modelos, né? O primeiro aqui é a chave ideal, a gente já discutiu ele. O segundo é a queda de tensão constante. São aproximações, tá? Então nenhum deles é o verdadeiro, por isso que é aproximação, tá? O verdadeiro é o exponencial. É aquela curva complexa que a gente viu logo no começo. E o terceiro é esse aqui, ó. Eu pego aquela subida, eu pego a assíntota da subida da exponencial e modelo como uma resistência dinâmica, tá? Então esse modelo também é bem útil para projeto, né? Por quê? Porque imagina que a minha curva está subindo exponencialmente, faz aquela barriga aqui. Se eu coloco um ponto quiescente aqui perto, eu consigo linearizar na vizinhança desse ponto.
Então eu vou achar uma resistência dinâmica para aquele ponto, entendeu? Essa que é a grande sacada desse modelo. Por isso que ele é útil, porque eu vou trabalhar no ponto quiescente. O circuito não vai ficar oscilando loucamente, vai trabalhar na vizinhança de um ponto. Né? Aqui a gente está vendo, né? A gente sabe que tensão sobre corrente é resistência, só que o gráfico é mostrado ao contrário, né? Então, na verdade, isso aqui é uma condutância, que ele chamou de VY. Não sei porque não chama de GY. Em geral, condutância é G. Mas como em vários pontos ele trouxe o V, eu mantive o V aqui também, tá? Enfim. Então, você vê que ele é o inverso dessa razão aqui. Que, na verdade, ele vai ser a corrente em cima do diodo sobre a tensão térmica, tá? Essa fórmula para a corrente do diodo, ela só é essa se a tensão no diodo for muito menor que a tensão terminal. Por quê? Porque eu aproximei isso aqui, ó. Olha, você está vendo que isso não é igual a isso, né? Isso aqui é uma aproximação. Aproximamos isso aqui pela série de Taylor. A gente só pegou o primeiro termo daqui, ó, tá? E descartou os outros. Tá? Por quê? Porque VD é pequeno. Então, como ele é pequeno, ele dividido por ele ao quadrado, são os termos quadrado, cubo, por aí vai dar muito pequeno. Tá? Então, por isso que esse modelo para pequenos sinais. O que é pequenos sinais? V é menos 5 mV. Por quê? Quanto é a tensão térmica? 25,9. Então, a gente está pegando aí praticamente 1/5. Tá? Estamos considerando isso um pequeno sinal. Aqui o diodo Zener, né? Sou fã dele como regulador. Ele tem esse Zzinho aqui na cara dele, para dizer que ele foi feito para trabalhar na região de ruptura reversa. Polarizado diretamente, ele é um diodo como outro qualquer. E não muda nada. A única diferença dele é que eu consegui trazer para mais perto do zero, para o ponto que eu queria, aquela tensão VZK. Tá? Esse é o símbolo, ele vai, para regulador de tensão, ele vai entrar reversamente polarizado no circuito, tá? Também, a gente sabe que não vai ser VZ para sempre. Vai ter uma inclinação na reta, que é modelado inclinação. Falou inclinação, gráfico de corrente e tensão, lembrou de resistência. Mas como é muito pequeno, eu posso aproximar assim de uma tensão constante, tá? Como que a gente trabalha com o regulador Zener? Aqui tem, na verdade, um Zener reversamente polarizado. Como é que a gente faz? A gente abre o circuito e vê qual é a tensão em cima desse cara aqui, ó. Qual é a tensão em cima desse cara? É a mesma que em cima de RL. Então a gente faz esse divisor de tensão aqui, ó. Se a tensão VL for maior do que VZ, então o diodo Zener está funcionando, ele está ligado, por assim dizer. E a tensão se torna VZ. Tá? Então por isso que a gente abre ele primeiro, para saber. Vamos dizer que o diodo Zener seja 5 volts. Aí eu vi que aqui deu 7. Opa, o diodo está funcionando, então 7 virou 5. Tá bom? Aplicando a lei de Kirchhoff, eu consigo ver a corrente no Zener, a corrente na carga, a corrente que passa pela resistência. Tá? Só isso que eu preciso para trabalhar com esse diodo. Pessoal, reta de carga, né? Qual é o bacana da reta de carga? É um método gráfico para você achar o ponto quiescente. Eu já tenho a curva do diodo, tá? Então eu posso traçar uma reta e modelar o meu circuito dessa forma aqui, ó. Eu sei que ele trabalha nesse ponto, tá? É bem preciso, porque você vai pegar a característica real do seu diodo e vai construir um gráfico em cima dele. Mas sinceramente eu não acho tão bacana, mas cai em concurso, é bom que a gente lembre, tá? Eu vejo aqui a corrente, né? O ponto daqui é o VCC. Esse ponto aqui é o VCC sobre a carga. Esse circuito só tem a fonte de tensão, a carga e o diodo. Tá? Eu consigo fazer essa construção aqui para ver exatamente o ponto que eu vou trabalhar.
Então, pessoal, circuito retificador, né? Em geral, todo circuito eletrônico ele vai ter um circuito desse, né? Logo na cara do circuito, logo no começo dele. Com uma pequena diferença hoje, né? Que são as fontes com auto-osciladores ali e tal. Mas esse aqui é o básico, tá? Como funciona o circuito? Na linha, na rede, né? Aqui 127 volts RMS, 127, 60 Hz. Nossa rede brasileira aí. Eu vou ligar um transformador abaixador, tá? Então aqui eu tenho a tensão desta forma. Aqui eu vou ter a tensão também desta forma. Só que aqui se eu tenho 120 RMS, aqui eu vou ter 15, 12 e vou ter um aumento da corrente e a potência se mantém. Vou colocar um diodo retificador em série. O que vai acontecer? Vai cortar o semiciclo negativo. Então, ó, essa parte aqui ele cortou, tá? Veio só a positiva, o negativo está cortado. Vou jogar num filtro. Como que funciona um filtro? Igual a caixa d'água. Eu estou enchendo a minha caixa d'água. Quando chegar aqui no ponto mais alto, eu enchi, tá? Quando ela começar a esvaziar, eu tenho água no meu reservatório. Então, eu vou esvaziar ela aqui assim, ó. Eu vou encher só o que eu usei, tá? É isso a gente vê aqui, ó, enchendo a caixa d'água usando a água, enchendo a caixa d'água usando água. E o meu regulador de tensão, né? Aqui ele vai manter essa tensão constante, que tem que ser abaixo dessa variação, aqui, né? Abaixo dessa tensão de Ripple. Ele vai manter ela constante para ficar bonitona assim. E eu vou jogar isso na minha carga, uma tensão limpa e pura, tá? Essa aqui é a ideia. O primeiro retificador que a gente vê é o de meia onda, tá? Eu vou usar só meio semiciclo da rede, tá? Então aqui, ó, eu tenho um ciclo completo, o diodo vai cortar o negativo, eu vou usar só meio. O que vai acontecer? Se eu calcular lá, né, a minha tensão média, vai dar Vp sobre π, tensão de pico sobre π. Se eu calcular a minha RMS, vai dar Vp sobre 2. Qual é a corrente média? Quando a gente fala de diodo, a gente fala de corrente média. Qual é a corrente média no diodo? É a tensão média sobre RL. Esse cara aqui. Quando a gente fala da carga, a gente fala de tensão eficaz, tá? Qual é a tensão eficaz na carga? Qual é a corrente eficaz na carga? É a tensão eficaz sobre RL. Qual é a potência? Potência é sempre eficaz por eficaz, tá? Então, VRMS vezes IRMS, tá ok? Retificador de onda completa, com center tape, né? Então, aqui eu tenho um transformador. Se o transformador tem 500 voltas de espira, na 250 o cara alonga o fio. Essa metade aqui é o center tape, tá? Então, ele só precisa de 2 diodos, né? Eu posso usar um retificador de onda completa com a ponte de Wheatstone, que ele usa 4 diodos. Se você observar no semiciclo positivo, ó, esse cara aqui, ó, tá diretamente polarizado, tá? Vai vir para cá e a tensão e depois ele vai vir para cá, ó, e vai voltar. No semiciclo negativo, ó, ele vai vir para cá, vai fornecer tensão para cá, depois ele vai entrar aqui e vai embora. Então tu vê que no positivo, né, vai funcionar D4 e D2, e no negativo vão funcionar D1, tá, e D3, par ímpar, né, mole, mole, fácil, fácil. Tá? E aqui é a tensão média. Se a gente fizer a integral e calcular, vai dar 2 vezes a tensão de pico sobre π. Eficaz, esse aqui já é todo mundo sabe isso de cor e salteado, né? Vai dar Vp sobre raiz de 2, tá bom? É isso. Aqui só para vocês verem, né? Um circuito feito no P-SIM, como que seria, né? Aqui eu tenho a tensão da rede. Aqui eu tenho a saída do retificador de onda completa, tá?
Eu tenho, mais uma vez, a corrente média no diodo. Essa aqui é a corrente eficaz na carga. Essa aqui, falei de potência na carga, eu estou falando de eficaz. Falei de potência total, ficou alguma coisa no diodo, ficou no diodo, né? E a eficaz vai trabalhar em cima da resistência dinâmica, tá? Isso aqui é a potência no diodo, tá? Como isso aqui é muito baixo, esse termo aqui é praticamente desprezível, mas ele existe, tá? Às vezes cai num concurso em diodos de potência, tá? Para a galera aí de eletrônica de potência, então é bom ter essa fórmula em mente, tá? É a tensão média vezes a corrente média mais a resistência dinâmica vezes a corrente eficaz. O capacitor e a tensão de Ripple. A gente já sabe que a tensão de Ripple, o Ripple, né, é essa variação entre o máximo e o mínimo, tá? Isso que é o Ripple. Variação entre o máximo e o mínimo. Tá aqui VR. Tá meio pequeno, tá? Mas tá aqui. A diferença entre o máximo e o mínimo é esse delta aqui, ó, tá? Se eu for avaliar esse circuito, ele vai ser VP menos a metade da tensão de Ripple, tá? A tensão média, né? Sobre a carga, tá? Vai ser a tensão de pico menos a metade da tensão de Ripple. A tensão de Ripple, ela vai se comportar conforme a descarga no capacitor. No término da descarga, eu vou ter que a tensão de Ripple menos a tensão de pico menos a tensão de Ripple tem que obedecer isso aqui, que vem da descarga do capacitor. Como o RC é muito maior do que o tempo da descarga, eu posso aproximar pela série de Taylor, utilizar só o primeiro termo, que RC é muito maior. E aí eu vou chegar nessa fórmula aqui, que VR é VP sobre FCR. Tá? Isso aqui também grava na tábua do coração. Tá? VR, tensão de Ripple, é igual a tensão de pico, dividido pela frequência vezes C vezes R. Às vezes o pessoal pergunta, qual é a diferença de tensão em 50 Hz, né, na Europa para de 60 Hz aqui? Essa é uma diferença. O circuito da fonte, por exemplo, tá? E se eu quiser saber o tempo de carga no diodo, o tempo de carga, tá? Quanto tempo ele está recebendo ali corrente, eu tenho que ver o ângulo de condução, né? Entre VP e VR, porque eu sei que um ciclo todo, né, é 2π, eu sei que meio ciclo é π, se for da metade do ciclo para frente, né, é π sobre 2, só que não é a metade, é lá de V de pico até V de Ripple, então eu posso calcular isso usando cosseno, tá? E aí eu faço que V de cosseno de ômega t, que ponto é esse? É o ponto que o Ripple bate, tá? Expandindo o cosseno em série de Taylor, sempre isso, tá? Ignorando os termos cúbicos. Por quê? Porque é pequeno. Então eu posso ignorar os termos cúbicos, tá? Vai dar isso aqui, tá? VP, aqui é a expansão, é aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque eu ignorei os termos cúbicos, tá? VP menos VR. Qual é o meu ângulo de condução da carga? É esse aqui, ó. Raiz de 2 VR sobre VP. Limitadores ou ceifadores. Se você entendeu de fato diodo, tudo isso aqui é óbvio. Ó, a minha tensão está em cima do diodo. Quando o diodo ele tiver desligado, né? Quando ele tiver reversamente polarizado, a minha tensão negativa ela vai estar na saída. Quando ele começar a conduzir, eu só vou pegar a barreira de potencial. 0,7. Aqui é exatamente o oposto. Pega esse raciocínio, pensa o oposto, tá? Aqui, ó, é uma junção dos dois, né? Então, quando ele estiver reversamente polarizado, eu vou pegar só o 0,7 em cima do diodo, tá aqui. Quando ele estiver diretamente, eu vou pegar só o 0,7 em cima desse, o outro vai estar aberto, tá aqui, tá? Então eu fiz um ceifador de amplitude, né? Se eu colocasse mais diodos, se eu colocasse 2 diodos, seria 1,4. 3, 2,1, tá? Colocasse em série aqui, tá? Aqui, ou em vez de colocar mais diodos em série, eu posso botar uma bateria. Então é o mesmo raciocínio desse, só que ao invés de ser 0,7, vai ser 5 mais 0,7, 5,7. Tá? Se eu pegar esse daqui e colocar um Zener, que é um regulador de tensão,
Quando esse Zener estiver reversamente polarizado no semicírculo negativo, esse Zener aqui está reversamente polarizado, tá? E aí vai funcionar aqui, ó, VZ1, tá vendo? VZ1. No semicírculo positivo, esse aqui está reversamente polarizado, VZ2. Se eu colocar VZ1 diferente de VZ2, eu posso aumentar e diminuir isso aqui. Restaurador DC. Eu coloquei aqui, aplicando a lei de Kirchhoff, porque sinceramente, só olhando para esse circuito, é difícil de você ver que ele vai acontecer isso. Mas se você pega esse circuito aqui, ó, aplica Kirchhoff, você tem VI mais VC menos V0 é igual a zero. Então você vê que V0 é igual a VI mais VC. Então ele vai pegar isso aqui e vai subir. Tá? Eu tentei analisar de várias outras formas para enxergar isso, não consegui. Então a melhor forma que eu achei foi aplicando a lei de Kirchhoff, tá? Então estou passando aqui para vocês isso. Ó. Olhou para esse capacitor aqui, ó, em série, né, não tá em paralelo? Procura aplicar a lei de Kirchhoff que fica mais fácil o entendimento e expressa a saída com base na tensão dele, tá? Fica mais simples. Tá? O dobrador de tensão, tá? Esse circuito é bom que ele seja entendido, por isso eu trouxe isso aqui tudo. Como que ele funciona? Tem um capacitor na cara do circuito, com um diodo reversamente polarizado. Tá? Isso aqui é um módulo do circuito, C1D1. O outro módulo é o oposto, tá? O diodo diretamente polarizado com capacitor. Tá? Aplicamos um restaurador DC com saída em D1. Aqui é aquele restaurador DC que a gente viu, tá vendo? Então ele pega o nível do circuito e sobe. Insere com detetor de pico, tá? Eu não comentei aqui nesse slide, mas o detetor de pico ele é interessante para modulação AM, tá? Porque o capacitor ele vai se carregar com um valor de pico, né? Quando ele descarrega, eu sei qual foi o valor de pico que veio, tá? Então, no semiciclo positivo, o diodo D1 desliga e o capacitor vai carregar com o quê? Com mais V, tá? E o diodo D2 conduz. Então ele vai jogar mais V para cá, para a carga, tá? Que vai acabar também sendo transferida para o capacitor C2, certo? Então eu vou colocar aqui mais V. Então aqui mais V e aqui mais V em paralelo, né? Com a carga. Beleza. Quando a entrada volta, a tensão de corrente alternada negativa, o primeiro diodo conduz. Esse diodo aqui agora vai conduzir, ó. Tá? E o capacitor C1 se carrega com a tensão positiva. Tá? Então ele vai se carregar. E o capacitor C2 ele vai manter a carga do ciclo anterior, porque esse cara aqui está aberto. Tá? No quarto e último semiciclo do dobrador, a tensão de entrada volta a tensão de corrente alternada mais V, o diodo D1 para de conduzir e o diodo D2 ele conduz. Então, como eu acumulei aqui mais V, acumulei aqui mais V, eu vou ver aqui em cima desse cara 2V. No semiciclo positivo, esse cara acumula mais V e esse cara aqui acumula mais V. No semiciclo negativo, esse cara aqui conduz e eu acumulo carga aqui. Tá? Então, esse circuito, o dobrador de tensão, é bom que a gente leia ele várias vezes para que fique bem claro como funciona, porque ele também vai ser a base para o dobrador de N... Dobrador, não é o dobrador N, né? Para N vezes a tensão. Então é esse cara aqui, ó. Se você for prestar atenção, ele é aquele circuito lá repetido, ó. Eu tenho aqui um capacitor na cara da fonte, um diodo reversamente polarizado, insere com o diodo diretamente um capacitor entre eles dois. É exatamente o mesmo circuito do outro. Então, quando eu coloco vários, eu multiplico por N e naturalmente divido a corrente por N, que a potência se mantém. Tá? Então, entender bem aquele circuito ali é importante para o entendimento desse, que você vai entender essa célula aqui. Tá? Pessoal, dúvidas? Tá? Eu peço que deem uma olhada com mais calma no dobrador de tensão. Tá? Escutem mais vezes, vejam com mais calma, porque o circuito funciona em 4 semiciclos, né? No positivo, no negativo, é quando volta, então é importante que isso fique bem claro, certo?
Nós passamos por isso aqui, tá? Esse foi o nosso sumário inicial. Nós comentamos todos esses termos. Espero vê-los em breve. Tá? Obrigado por estar conosco. Fiquem com Deus. Boa sorte. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí, galera. Valeu e até mais!